Olá, vamos falar agora sobre Mesopotâmia, Antiguidade Oriental. Bom, aqui está a localização da Mesopotâmia, também chamado de Crescente Fértil, tá? Pode observar que é uma meia-lua ali, e então por isso que ela é chamada dessa forma, Crescente Fértil. Civilizações mesopotâmicas. Todas as civilizações que viviam na Mesopotâmia, elas dependiam dos rios Tigres e Eufrates. Então, se não fosse a existência do Tigre e Eufrates, provavelmente não havia a possibilidade de ter civilização, nessas civilizações terem existido nessa região da Mesopotâmia. As enchentes violentas e climas inconstantes é, contribuíram para que eles pudessem, então, desenvolver a agricultura. A religião deles era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, esses deuses com uma personalidade humana, temperamental, né? Uma religião fatalista, né? Fatídica. Uh, o governo era teocrático, representado por deuses na Terra, então o líder, né, o seu líder, ele tinha uma visão, uma ideia, né, um discurso, vamos dizer assim, que ele era representante direto de Deus, ou seja, ele era o próprio Deus. A Mesopotâmia tinha cidades-estados, essas cidades-estados eram grandes cidades, era mais ou menos o que a gente pode dizer o estado da Bahia, né? Eram cidades-estados, eram independentes e formavam grandes impérios. Inclusive, era comum elas entrarem em guerra uma com as outras. A economia delas, dessas cidades-estados, ela era baseada na agricultura e também eles tinham um grande desenvolvimento comercial. Havia a servidão coletiva, né? Os servos, as pessoas que muitas vezes por dívida ou por guerra acabavam até se tornando escravos, né? Dessas civilizações mesopotâmicas. Eles tinham o uso da escrita, que era cuneiforme, criada pelos sumérios, que era uma espécie de desenho em formas de cunha, que a gente vai vir a seguir. Civilizações mesopotâmicas, Mesopotâmica tem esse nome, né, Mesopotâmica, que é relacionado aos rios Tigres e Eufrates. Então, Mesopotâmia significa região ou terra entre rios, né? Aqui nós temos, então, o zigurate, que era uma espécie de palácio criado pelos mesopotâmicos, né? Os sumérios construíram os primeiros zigurates. Então, foram as primeiras civilizações, né, os sumérios, eles que vão criar esses zigurates. Aqui viviam, né, era uma espécie de palácio onde vivia o rei e também havia toda uma estrutura para abrigar as pessoas, inclusive os depósitos, né, do que eles colhiam, eram tudo armazenado aqui nos zigurates. Civilizações mesopotâmicas. Então, nós temos primeiro os sumérios e os acadianos, né, os acádios. Eles inventaram as cidades, né, foram eles que criaram as cidades, a escrita, a carta de crédito, os primeiros heróis literários, né, como Gilgamesh, Sargão, né, e os acadianos, então, eles criaram o primeiro império. O primeiro império babilônico, ele vai de 1800 a 1600, né, com os amoritas, semitas, e o seu principal governante era Hammurabi. O Império Assírio, ele vai de 1300 a 612, os semitas do norte, né, duas capitais, Nínive e Assur, também criaram, eles foram que inventaram a primeira biblioteca, né, utilizando os primeiros também a utilizar a cavalaria como armas de guerra, e ficaram conhecidos pela crueldade para com os povos vencidos. Então, eles eram extremamente cruéis, né, com as pessoas que eles venciam e se tornavam, então, seus súditos. O Código de Hammurabi foi criado por Hammurabi e foi o primeiro código de leis a ter registro, a ser escrito, né? E é um código, assim, que ele fala olho por olho, dente por dente. Isso significa o quê? Que tudo que você faz para uma pessoa, você vai receber da mesma forma, tá? Então, ele ficou muito conhecido. Então, aqui tem aqui dos artigos, assim, desse código. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado o olho. Se um médico tratar a ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, terá as mãos decepadas. Se um arquiteto construir
uma casa, e não o fizer bastante sólida, e se a casa cair, matando o dono, esse arquiteto é passivo de morte. E se for o filho do dono da casa, quem morre é o filho do arquiteto, né? Então, o filho do arquiteto também será morto. Então, era olho por olho, dente por dente, conhecida como lei de Talião. Tá? Aqui na civilização mesopotâmica, nós vamos ver assim algumas grandes obras, né? Como a muralha de Nínive, né? Que fica na antiga capital da Síria. Civilizações mesopotâmicas, o rei assírio, Assurbanipal, né, que foi um grande rei, né, representado aí através das suas cavalarias, do seu forte, poderoso exército. Tá? O segundo império babilônico, a Babilônia, ela é de um novo capital conquistado, que conquistou a Síria, o Líbano e a Palestina. Seu principal rei foi Nabucodonosor, que teria construído o Jardim Suspenso, uma das maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e expandiu o sistema de irrigação e o mapa do Império Babilônico. Todo mundo, né, acredita-se, né, os historiadores colocam que esses jardins suspensos foram criados exclusivamente para sua esposa. Ele era apaixonado pela esposa, então ele cria esses jardins suspensos. Aqui nós temos ainda mais arquitetura, ó, observe ali os jardins suspensos, né, a reconstituição desses jardins suspensos da Babilônia, as ruínas das muralhas da Babilônia. Então, todo essas ruínas, né, elas retratam a grandiosidade que foi a arquitetura desenvolvida pelos mesopotâmicos. Bom, gente, essa foi basicamente, né, a aula sobre a Mesopotâmia. Agora nós vamos fazer a revisão das atividades que eu já havia passado para vocês, né, lá no início, tanto o quadro informativo quanto as questões baseadas naquelas videoaulas que eu enviei para vocês na sala virtual. A primeira questão é: qual é o significado da palavra mesopotâmica? O que vocês deveriam ter respondido? Significa terras entre rios ou região entre rios, ok? Qual é a localização? Qual a sua localização atual? Tá? A antiga Mesopotâmia, ela corresponde atualmente ao Iraque e regiões próximas ao Oriente Médio. Tá? Então, hoje, onde é o Iraque, é onde tinha sido constituído, né, a Mesopotâmia. Quais seus principais rios? Rio Tigre e Eufrates. O que significa cheias irregulares? Significa que não tinham uma periodicidade, o que possibilitava o desenvolvimento da agricultura nas margens dos rios Tigres e Eufrates. É mais ou menos assim, gente. Quando nós formos estudar o Egito, vocês vão ver que o Nilo ele tem períodos de chuva, períodos de seca. Aqui, no Rio Tigre e no Eufrates, não havia esses períodos. Então, possibilitava o quê? Que eles pudessem cultivar a agricultura às margens dos rios, tá? E isso fazia com que eles, então, sempre tivesse, então, produzindo, né? Tivesse uma agricultura bastante produtiva. O que significa cheias irregulares? Significa que não tinha periodicidade, o que possibilita... isso aqui eu já falei para vocês, tá? Qual era a forma da sociedade mesopotâmica? Os povos que habitavam a Mesopotâmica eram formados por uma sociedade de castas, marcadas pelas poucas mobilidade social. Isso significa o quê? Que não havia mudança social. Aonde você nascia, era lá que você ia permanecer até a sua morte, tá? Não havia uma mobilidade. Você nascia pobre e ia morrer pobre. Você nascia rico e ia morrer rico. Ia depender muito da sua origem, tá? Mas, não que não pudesse acontecer, claro que podia, mas eram, assim, uma sociedade, assim, muito fechada, tá? Havia pouca mobilidade social. Quais povos habitavam a região da Mesopotâmia? Eram diferentes povos que habitavam a região da Mesopotâmia. Entre eles podemos destacar os sumérios, os acádios, os assírios e os caldeus. Que tipo de religião eles praticavam? E o que isso significava? Bom, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e não acreditavam em vida após a morte. Como ficou conhecida a escrita criada pelos sumérios? Cuneiforme, né? Era uma escrita em forma de desenho e era uma escrita em desenho que tinha a forma de uma cunha. Como se chamava
o primeiro código de leis escritas e completo do primeiro Império Babilônico, pautado no princípio de lei de Talião. É o que a gente já viu lá, né? Olho por olho, dente por dente, chamado, conhecido como o famoso Código de Hammurabi. Gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que realmente vocês vejam lá como vocês fizeram. E se alguém ainda não fez, por favor, façam. Porque partindo dessa revisão é que eu vou desenvolver as atividades para vocês. Ok?